Boa noite. Eu me chamo Flávio. Sou novo por aqui. Hoje eu tenho 34 anos e quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo e com minha mãe, que já não se faz mais presente entre nós. O ano era 1993. Não me lembro bem se era quaresma ou não. O meu pai saía para trabalhar sempre às 3h30 da manhã, pois morávamos longe do trabalho dele, e ele pegava sempre o primeiro trem. Lembro que ele saiu. Se passaram mais ou menos uns 30 minutos. Eu acordei e pedi para minha mãe para ir no banheiro. Meu irmão, nesse dia, não havia dormido em casa. Estava na casa de um amigo dele. Minha mãe me levou ao banheiro, e nisso ouvimos como se alguém tivesse pulado o muro, vindo da casa do vizinho para o nosso quintal. Morávamos nos fundos da casa da minha avó. O quintal era enorme, e na época só tinha a casa da minha avó e a nossa. A maioria dos meus tios ainda eram solteiros, e os que já estavam casados moravam em suas próprias casas, mas não no quintal. Nisso, vimos que o que pulou no quintal era algo muito pesado, como se fosse uma pessoa. Minha mãe pediu para eu ficar quieto. Saímos do banheiro e ela foi até a cozinha beber água. Foi quando sentimos um cheiro forte, como se algo podre estivesse ali. E os barulhos começaram lá fora. Era alguma coisa que roncava, fazia muito barulho e tentava de todas as formas entrar em casa. Nós não vimos nada, até porque não tivemos coragem de olhar. Aquela coisa arranhava a parede e também arranhava a porta, e jogava seu corpo com toda a força contra a parede. Foi um desespero só, até que se fez silêncio. Foi quando ouvimos as galinhas gritando, fazendo muito barulho. Tínhamos 4 galinhas, um casal de pato e também um galo. Logo que o dia amanheceu, minha mãe abriu a porta e foi ver o que havia acontecido no quintal. Quando chegou lá, não havia sobrado uma única galinha para contar a história, nem pato, e muito menos o galo. A porta era aquelas portas de madeira antiga, forte, mas estava toda arranhada. A parede também estava arranhada. E aquela coisa conseguiu tirar boa parte do reboco, deixando uma parte da parede só no tijolo. Quando meu pai chegou do trabalho, ele ficou horrorizado com aquilo e teve que consertar a parede e trocar a porta da casa. Depois disso, fiquei anos sem sair à noite, porque a minha avó disse que aquilo era um lobisomem e que ele poderia voltar. Até hoje, 28 anos depois, eu ainda sinto medo ao sair à noite e evito ao máximo, saindo apenas quando é extremamente necessário. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Eu me chamo André. Certa vez, quando eu tinha uns 9 anos de idade, estávamos eu, minha mãe e também o meu pai, assistindo um programa de televisão e jantando.
foi quando ouvimos alguma coisa vindo num galope bem pesado, do campo que tinha nos fundos da minha casa. Aquilo entrou no nosso terreno, no mesmo embalo, se bateu com tudo na porta e quase a derrubou, mas não parou. A coisa seguiu em frente e só ouvimos o latido dos cachorros na rua, mas não tivemos coragem de olhar para ver o que era. Depois de alguns dias, meu tio, que morava ao lado da nossa casa, estava fumando um cigarro na janela da sala. E então ele viu aquela coisa passando. Correu para pegar a sua espingarda de caça. Ele gostava muito de caçar, mas quando voltou, já não tinha mais nada. Até hoje, esse acontecimento e mais algumas coisas desse tipo são comentadas na minha rua. Principalmente a história de meu tio, que viu a criatura correndo na rua em que nós morávamos. Acreditem se quiserem. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, eu me chamo Flávio e vou contar a vocês mais um relato que foi contado pela minha avó. Ela contava que quando meu pai era recém-nascido, ela recebeu uma visita desse bicho que chamam de lobisomem. Ela disse que meu pai tinha aproximadamente 5 meses e naquele dia havia acordado com dor de barriga e a fralda era de pano. Ela disse que ele havia sujado muitas fraldas. Ela era nova, primeiro filho. Quando eram 21 horas, minha bisa estava sentada na porta, fumando seu cachimbo, e falou para minha avó deixar as fraldas de molho, que pela manhã ela lavaria. Ainda haviam algumas fraldas sujas, e as fraldas foram deixadas em cima do tanque. E então todos foram se deitar. Minha avó, meu avô e também a minha bisa. Minha avó, na época, morava na casa da bisa. Quando foi na madrugada, ela ouviu alguma coisa rondando a casa. Era algo pesado. Ela procurou meu avô e não o achou. Ele já estava sentado na sala, junto com a bisa. Ele disse que aquela coisa já estava há quase 1 hora rondando a casa. Foi quando eles ouviram que aquela coisa foi para o lado do tanque e pegou as fraldas sujas. Minha avó fala que sentiu que aquilo estava comendo as fraldas. E essa situação durou a noite toda. Na manhã seguinte, quando ela foi ver o que havia acontecido com as fraldas sujas, parecia que algo havia jogado elas no chão e se espojado em cima delas. A bisa falava que era um vizinho delas que virava o bicho. O vizinho era conhecido como Mário, e na época ele já era um senhor de idade que morava sozinho, próximo de onde meus avós moravam. Ainda hoje eu moro no mesmo quintal. Tenham todos uma boa noite.